Bom, nos vídeos anteriores a gente falou um pouco sobre minhas decisões de carreira e como foi o processo de entrar, de sair, né, fazer uma transição de carreira, saindo da área administrativa e indo para a área de programação. Mas, bom, hoje eu quero falar um pouco do que eu teria feito hoje, né, se eu estivesse começando agora sabendo o que eu sei sobre mim mesmo. E talvez isso não seja válido para você, mas muitas pessoas vão se identificar comigo e isso pode ajudar essas pessoas que se identifiquem comigo. Um dos primeiros pontos que eu quero colocar: a partir do momento que você decidir estudar programação, você precisa estudar todo santo dia, sem falta. Estude de segunda a sábado, reserve domingo, certo? Deixe o domingo para descansar, ficar com sua esposa ou com sua família, mas primeiro eu teria feito tudo diferente do que eu fiz. Inicialmente eu comecei a aprender por conta própria, depois eu fui para a faculdade e era uma faculdade federal. Um dos primeiros pontos que eu me arrependo amargamente é de ter ido para essa faculdade federal, porque lá eu só fiquei com o psicológico fudido, falido e, sinceramente, tirando a linguagem C que eu aprendi lá, o resto eu não aprendi nada. E eu tiro de lição que talvez eu deveria ter seguido conselhos diferentes do que eu segui em relação a ir para a faculdade federal. Eu tinha uma ilusão muito grande que a faculdade federal, por ter um renome maior do que uma Unisquina, me traria mais benefícios do que se eu tivesse ido fazer uma faculdade particular de menor nome, com parcelinha barata. E foi um dos maiores erros que eu cometi e que me arrependo amargamente e que me fizeram perder quase 3 anos da minha vida. Porque foi 1 ano e meio que eu fiquei lá e mais quase 2 anos que eu gastei para me recuperar. Então esse é um dos primeiros pontos que eu faria totalmente diferente. E bom, se a faculdade federal deu certo para você, que bom, mas para mim, infelizmente, ela não deu certo. Por N motivos que não convém comentar, mas um deles é a questão monetária, pois eu não consegui trabalho, apesar de na época já ter um currículo bom dentro da área de administrativa e de contabilidade. O meu currículo não valeu de nada naquela cidade em específico, e enquanto que na minha cidade eu consegui um trabalho rapidamente. Segundo ponto: se você é uma pessoa que está começando por conta própria, não perca tempo garimpando conteúdo. Sei lá, procura uma Udemy, ou assina uma Alura da vida, mas não perca tempo garimpando conteúdo. Procure comunidades na linguagem que você quiser aprender e entre nessas comunidades, veja o que as pessoas estão aprendendo nessas comunidades. O ChatGPT também está aí, talvez ele consiga te dar um roadmap ou uma sequência de estudos ali que permita você avançar melhor. Uma coisa que eu perdi muito tempo foi garimpando conteúdo, sendo que existia conteúdo na internet, eu só precisava saber procurar, e eu não sabia. Um dos outros pontos que eu acredito que também fez eu perder muito tempo foi tentar aprender várias coisas ao mesmo tempo. Primeiro eu comecei com Node.js, HTML, CSS, JavaScript, React.js e React Native, tudo ao mesmo tempo. E não fazia sentido. Eu estava tentando aprender back-end, front-end, mobile, tudo ao mesmo tempo. E eu não sabia nem JavaScript. Mal sabia lógica de programação. Então, tire um tempo, aprenda lógica de programação. Garanta que você vai ter uma boa base de lógica. Desde das questões mais básicas, estrutura de seleção, estrutura de repetição, pilhas, filas, matrizes, vetores. Aprenda dentro dessa parte de lógica, aprenda tudo que você puder e que você sentir que faz sentido para você. Mas não pule essa base. Você pode aprender em Portugal, que é o português estruturado, ou você pode tentar aprender diretamente numa linguagem de programação. Apesar de eu ter certos traumas, eu recomendo muito C como primeira linguagem, a linguagem para aprender lógica, devido à forma como C trabalha, né?
questão dos ponteiros, de ser estruturado para aprender lógica, ele é muito bom, tá? Se você não quiser aprender C, então eu recomendo você tentar aprender uma linguagem que talvez seja a linguagem com a qual você vai trabalhar. Mas tem várias opções. Você tem Portugal, você pode aprender com C, você pode aprender com Python. Apesar de eu não recomendar muito Python para quem está aprendendo, por ele ser simples demais, fácil demais. Então, Python pode te dar uma ideia errada do que é programação. Outro ponto, eu demorei demais a entender qual que era a minha área que eu gostava mais e que eu dei mais certo. Então eu demorei muito tempo com web, eu demorei muito tempo com back-end e eu digo que você deve passar pelas áreas para entender qual área você vai gostar. Se você vai gostar mais de mobile, se você vai gostar mais de web, de back-end. Às vezes você não vai gostar de nenhuma dessas áreas, você pode vir a gostar de análise de dados, você pode vir a gostar de UX design. Então, primeiro, se você é uma pessoa que não gosta de código, então talvez mobile, web e back-end não é para você. Mas existem outras áreas, tem infra, né? E tem UX design. Se você gosta muito de desenhar ou de criar coisas novas, no sentido de criar coisas gráficas, talvez você deva ir para o UX design ou front-end. Front-end, o mobile se encaixa dentro do front-end, tá? Apesar que da parte de integração do mobile com o back-end é um pouquinho mais complicado ali, dependendo da linguagem, né? Tem a questão de Flutter mesmo, tem a questão de gerenciamento de estado, que é algo que a gente demora a aprender um pouco, demora a virar a chave um pouco na questão de gerenciamento de estado. Mas, se você é uma pessoa muito visual, front-end para você talvez seja mais recomendado. E, bom, tentar aprender várias coisas ao mesmo tempo não vai dar certo, você vai perder muito tempo. Você está abraçando o mundo quando você não consegue nem abraçar o que está à sua frente. Então, talvez seja melhor você dar um passo atrás e começar a aprender mais a base e entender primeiro com o que você gosta de verdade. Também não faz sentido você aprender um roadmap, um framework de primeira sem entender o básico. Então, é o mesmo que eu já tinha falado. Não adianta você estudar 10 horas no sábado, fazer um bootcamp ali 10 horas no sábado e não conseguir nem ler um artigo no domingo e durante o resto da semana também não conseguir declarar uma variável. Você precisa codar todo dia. No sábado você pode sim estudar um pouco a mais, mas não pode ser num ritmo que altere o seu fluxograma de estudos durante a semana. Depois que você entender a área que você mais gosta, você precisa escolher uma linguagem. E é claro que essa linguagem você vai escolher com base naquilo que você está escolhendo. Se você está escolhendo back-end, você vai escolher um Java, até um JavaScript tipo como Node.js. Você vai escolher talvez um Python, um Ruby, um Golang. Se vai para mobile, você vai aprender React Native, Kotlin ou Dart com Flutter. Se vai ser para web, você vai precisar do JavaScript de toda forma e você vai ter que aprender o HTML, CSS e um framework como React.js ou Nest.js, coisas do tipo. Talvez ter uma rotina mais constante, como eu já tinha falado, vai fazer mais sentido para você, certo? Mas bom, depois que você fez tudo isso, você precisa você já estudou lógico, você já aprendeu ali os conceitos básicos da linguagem a qual você está estudando. Qual que seria uma boa base para você agora? Um próximo passo. Defina pequenos projetos. Esses projetos que você vai começar a fazer agora, eles não tem por que você colocar eles em portfólio nenhum, tá? Esqueça que você tem LinkedIn nesse momento. Você aprendeu a declarar variável agora. Esqueça que você tem LinkedIn, não precisa de postar no LinkedIn, não precisa de... você pode subir no GitHub, sem problema, tá?
faça um GitHub bem bonitinho, estruturado. Em algum momento eu vou trazer aqui mostrando, mas lá no perfil da Rafa Ballerini ela já mostra como fazer isso lá no YouTube. Ela mostra como montar um GitHub bonitinho. Pode fazer sem problema, mas no LinkedIn você não precisa ficar postando isso agora, não agora. Você não deve ter nem 6 meses de estudo ainda. Não faz sentido você estar buscando vaga agora, exceto se você está fazendo faculdade. Aí faz sentido porque você, a partir do segundo período, se não me engano, você pode começar a procurar estágios, ok? Do contrário, esqueça que tem LinkedIn, esqueça que existem vagas. Foque em estudar, aprender a programar de verdade, porque se você for ficar olhando as vagas, você vai começar a se desesperar, a sentir que a água está batendo na bunda e que você precisa entrar no mercado com rapidez. E isso não vai funcionar, porque você vai ficar ansioso, a ansiedade vai tirar a sua capacidade de aprender e entender. Eu passei por isso e a ansiedade nesse momento é algo que vai te destruir, tanto na questão psicológica quanto na sua capacidade cognitiva. Então, não foque no mercado. Não pense que, poxa, eu preciso aprender agora porque amanhã eu preciso me candidatar. Não é assim que vai funcionar. Pense que você precisa aprender a base, se tornar um bom programador, entender os conceitos necessários de resolução de problemas. Você precisa aprender, basicamente, a resolver problemas. Talvez durante sua carreira você troque de linguagem e de framework N vezes, mas sabendo a base, você não vai passar problemas, porque a base não muda. O que muda é a sintaxe da linguagem. E algumas linguagens até têm sintaxes parecidas. Mas, bom, construa pequenos projetos, calculadoras, conversor de moeda, conversores de imagem. Existem diversos projetos desse tipo que você consegue achar várias listas, repositórios, mostrando como são esses projetos. Algumas te dão até os assets para esses projetos. Se você pesquisar no YouTube, você vai achar uma quantidade imensurável de tutoriais desses tipos de projetos iniciantes, jogo da velha, to-do list, página de login. Página de login já é algo um pouco mais avançado, mas quem sabe você pode tentar também. Se atenha a fazer essas coisas inicialmente e em algum momento você vai começar a ter ideias de projetos originais que você pode estar fazendo. E esses projetos originais são os que você vai colocar no seu portfólio, ou no seu perfil, ou são os projetos que você vai postar no LinkedIn. Então, ok, você já está começando a fazer projetos originais ali, tem entre 8 meses a 1 ano que você está nessa jornada de estudar todo dia, de segunda a sábado, 1 hora por dia. Não quer dizer que você tem que programar todo dia, mas você tem que estudar de alguma forma, nem que seja lendo um livro, ou programando, ou desenvolvendo um protótipo no Figma, mas você tem que manter o contato diário com esse ambiente, certo? Não tente ser full stack nesse momento. É a maior burrada que você pode estar fazendo, e eu fiz essa burrada. Eu tentei ser full stack no início e não dá certo. Porque você vai... É a mesma conversa de antes. Você vai estar abraçando o mundo sem antes estar conseguindo abraçar o que está à sua frente. Então, acho que esse vídeo vai ficar por aqui. Busca comunidades, se possível mentorias. Tem pessoas que têm mentorados de graça. Alguns vão cobrar para te dar uma mentoria. Mas se você está começando agora, você não precisa errar da mesma forma que eu errei. Com foco, com estratégia, planejamento, cronograma, insistência e resistência, você vai conseguir entrar nesse mercado. Infelizmente, estou vendo que muitas pessoas estão desistindo. Talvez o momento para eles não foi o melhor momento. Talvez eles tenham entrado tarde no mercado. Não dá para saber exatamente o que causou isso, mas não quer dizer que o mesmo vai acontecer com você. Então, se você vê futuro nesse mercado e é algo que você gosta, ou que você acredita que o dinheiro que vai te retornar
é algo que vale a pena, invista. Só que saiba que não é algo que você vai conseguir dentro de 3 ou 6 meses. Isso pode levar um ano, pelo menos um ano, 2 anos, 3. Eu levei 6 anos. Se for contar desde todo o tempo que eu gastei. Foram 6 anos. Então, bom, é isso. Até mais.